Olá, irmãos. Um versículo, uma verdade. Quanto o Senhor Jesus Cristo tem para nos ensinar, mas somos tardios em querer ouvi-lo. Vamos ler apenas um versículo na Bíblia Sagrada. Eu sei que texto sem contexto é pretexto para a heresia, eu sei de tudo isso, irmãos. Mas aqueles que estão andando, peregrinando neste mundo em espírito e verdade, ouvem a voz do nosso Pai. Um único versículo aqui. Quero ler Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Para quem não sabe, ainda existe a Bíblia impressa, tá, pessoal? É bom dar uma lida assim, né? De vez em quando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só isso. Eu li só a parte A do versículo, nem vou ler a parte B. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, irmãos, é um livro que os eruditos gostam de debater, porque ali eles podem expor o seu QI, a sua capacidade imaginativa. Apocalipse é um livro que muitos dos nossos irmãos têm muito apreço, né? E eu sei que tem o contexto imediato após o texto, e sei que não posso isolar um versículo e formar uma doutrina. Sei de tudo isso, irmãos. Sei que o Apocalipse é o livro da revelação, mas eu vou trazer um princípio, não o assunto literal do versículo e de todo o seu contexto. Um princípio. Eu quero lembrar aos irmãos, antes de eu trazer o princípio do Senhor Jesus para nós, sim, afirmo do Senhor Jesus para nós, o Senhor Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, mas limitou-se em aprender. E assim como a maioria de seus apóstolos e seguidores, o seu aprendizado consistia em ler as Escrituras. Não faziam faculdade, PhD, doutorado em divindade, nada disso, irmãos. E eles aprendiam. Em Atos, capítulo número 3, quando Pedro está discursando com autoridade, não com palavras filosóficas e persuasivas e gatilhos mentais, mas com autoridade de Deus, os líderes religiosos, os quais deveriam ter autoridade, mas Deus já os havia abandonado, disseram, espantados, como este, sendo iletrado, fala essas coisas? Então a palavra do nosso Deus, ela é relativamente simples. Há alguns pontos mais difíceis, irmãos. Mas não são primícias da salvação e da comunhão com Deus. O que tange a nossa salvação para a vida eterna e um corpo glorificado, um corpo novo, de carne e osso, que vai viver num mundo restaurado, é simples. O que tange a nossa comunhão com o Espírito de Deus aqui nessa terra é simples. Não requer 5 anos numa faculdade de teologia, não requer, irmãos, não requer. Não requer quadros mentais e toda uma estrutura holográfica, muitas das vezes, com 50 instrumentos musicais atrás de fundo, para aprender, não requer de nada disso. Requer apenas ouvidos para ouvir. É o que o texto está dizendo aqui. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só precisa de ouvidos para ouvir, irmãos. Só isso! Agora, eu não posso ler isso para um surdo, né? Então, o texto está falando com quem tem ouvidos, mas não é para ouvir a verdade, irmãos. Então, eu quero trazer alguns princípios. Não vou falar da literalidade do contexto desse texto, desse versículo, mas uns princípios, como nós temos ouvidos para ouvir? Pergunta. Pode também ser uma pergunta retórica para a massa cristã, porque nós já pré-determinamos o que queremos ouvir de Deus. Então nós não temos ouvidos para Deus.
nós estamos com uma dor, nós já predeterminamos, Deus, eu vou 3 semanas na reunião da cura lá, passar no Vale do Sal, não sei o que mais, lá das macumbaria gospel, e o Senhor vai me curar. Então nós já predeterminamos o que Deus vai falar para nós. Nós não temos ouvidos para ouvir. Não temos, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos membros da igreja? Somos. Então o Espírito de Deus quer falar conosco. Mas nós temos ouvidos para ouvir? Tanta preocupação com ouvidos para ouvir, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, não sei o que, não sei assado, mas ficou meio cru o alimento, não entendi nada, mas acho que sei tudo. E assuntos simples como quando o Espírito diz, Efésios 4:29, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, palavrões, mas somente que forem boas, para dar graça, edificar, consolar, exortar, melhorar, mudar o comportamento daqueles que ouvem. Efésios 4:29. E no verso 30 vai dizer, não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Você percebe, irmãos, que quando nós estamos conversando com uma pessoa e ela é sarcástica, é afiada, gosta de fazer chacota, ela conta piada que só ela ri. Então, o desconforto dos outros é a alegria dela. Você percebe que a gente vai falando menos com essa pessoa? E um dia ela pergunta, eu não sabia que tu gostava disso, daquilo e tal. Porque a gente nem teve vontade de falar, de compartilhar. Efésios 4:29, não entristeça o Espírito Santo. Quando a gente vai entristecendo o Espírito Santo, ele vai perdendo a vontade de falar conosco. Então tem muita coisa que o Espírito nos fala. Nós vamos tomar uma decisão, o Espírito fala, não faz. Não fala, coisas simples que a gente ouviu a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala para pescadores, para analfabetos, semi-analfabetos. O Espírito Santo está dentro de nós. Hebreus 8, do 8 ao 10, capítulo 8, verso 8 ao 10. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu colocarei as minhas leis e as minhas vontades dentro do coração, ou da consciência, que é a mesma coisa, de cada um. Então, quando a gente vai fazer uma merda, uma meleca, uma coisa errada, o Espírito Santo nos avisa, irmãos. Nos avisa. Então, muitas preocupações em coar mosquito e engolir camelo, em achar cabelo em ovo. Isso não é agradável, irmãos, ao Senhor. Não é equilibrado e nem pacífico e nem ponderado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está em nós, não quer ser entristecido, fala conosco. Quando a gente tem uma crise de raiva e vai xingar alguém no trânsito, ou o próprio filho, a própria esposa, o Espírito diz. Ele fala, não faz isso. E a gente ignora ele como se ele fosse um empregado qualquer lá, um mendigo na rua falando alguma coisa, um pedinte, a gente ignora, despreza ele. Ou seja, a gente não tem ouvidos para ouvir. E a nossa vida vai galgando etapas. E a gente chega numa encruzilhada de muitos problemas e dificuldades e não entende por que Deus não está ali conosco. Porque ele foi sendo abandonado gradativamente por nós. Nós fomos rejeitando a nossa comunhão com ele gradativamente quando deixamos de ouvi-lo. Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, né? Perdão, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses dias eu cobrei uma coisa da filha do meio, né? Dei uma cobrada forte nela ali, né? Questão da casa. E ela bem calmamente, assim, limpando a casa, falou assim, bem calmamente, sem sarcasmo, sem nada. Até rindo, assim, com alegria no coração, assim, falou calmamente. Não precisava falar tão duro, assim, com essas palavras. E o Espírito Santo me lembrou que ele já tinha me lembrado quando eu li nas escrituras, pais, não irritai os vossos filhos. Aí o Espírito Santo
passou um canetão ali. Sempre que a gente está lendo, às vezes a gente leu 50 frases e o Espírito Santo, quando ele quer falar uma dessas frases conosco, ele passa um canetão. Ele destaca aquela frase aí, opa, acho que o senhor quer falar comigo aqui. E ele tinha falado, aí ele confirmou. O que ela falou, ele confirmou. Não é ela falando, é eu já tô te falando. Isso faz alguns anos atrás. E eu acatei. E elas reconhecem isso, elas têm assim uma admiração, porque elas veem alguém que é servo, que acata a voz de Deus. Ah, não, o pai, a mãe são autoridade, o filho não pode falar para o pai. Pode, irmãos, pode sim. Pode, meus irmãos. Então, não entristeça o Espírito de Deus que habita em nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita coisa, irmãos, muita coisa. O Espírito tem falado e nós não temos ouvido. Mas o ouvido aqui não significa que nós não escutamos. Nós escutamos, mas desprezamos o falar do Senhor. As consequências virão, meus irmãos. Só aguardarmos. Então, dobre o joelho, confesse ao Senhor a sua negligência em ouvir. Você escuta, mas negligencia o que ele tem falado. Confesse abertamente ao Senhor. Às vezes é bom confessar com alguma irmã, algum irmão também. Isso gera um testemunho público na terra que é ligado no céu. E mude esse comportamento, irmãos. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus.